Dando continuidade ao Sermão do Monte, vamos estar lendo o capítulo 10. Bem-aventurados os limpos de coração. Temos chegado a uma declaração que, indubitavelmente, é uma das maiores declarações que podem ser encontradas em todas as páginas das Santas Escrituras. Qualquer indivíduo que ao menos perceba parte do significado dessas palavras, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, como está em Mateus capítulo 5, versículo 8, só poderá aproximar-se delas com um profundo sentimento de admiração e de completa inadequação pessoal. Essa afirmação, naturalmente, tem atraído a atenção do povo de Deus desde quando foi proferida pela primeira vez. Em muitos grossos volumes têm sido escritos na tentativa de fazer-lhe a exposição. É óbvio, portanto, que ninguém pode esperar fazer um estudo dessa declaração em sentido exaustivo em um único capítulo. De fato, ninguém poderá jamais exaurir o significado desse versículo. A despeito de tudo quanto tem sido escrito e pregado, algo continua nos iludindo. Nosso melhor plano talvez seja simplesmente tentar aprender alguma coisa de seu significado e ênfases centrais. Sinto uma vez mais que é importante que consideremos o texto dessa bem-aventurança, estudando-a em relação às demais. Conforme já vimos, nosso Senhor não selecionou ao acaso essas declarações. É evidente que há uma definida sequência de pensamento, e a nossa tarefa consiste em tentar descobrir essa sequência. É claro que sempre devemos exercer a máxima cautela quando assim fazermos, e é interessante tentar descobrir a ordem e a sequência existente em todas as Escrituras. Porém, é por demais fácil alguém impor ao texto sagrado as suas próprias ideias quanto à ordem e à sequência. Uma análise dos livros da Bíblia pode constituir um estudo verdadeiramente útil. Todavia, sempre haverá o perigo de que, ao impormos a nossa própria análise ao que a Bíblia diz, acabemos por distorcer a sua mensagem. Assim, ao procurarmos descobrir a ordem lógica das Escrituras, não nos devemos olvidar dessa advertência necessária. Sugiro que aquilo que digo em seguida é uma das maneiras possíveis de se entender essa sequência. A primeira pergunta que precisa ser respondida é esta: por que esta declaração foi posta nesse lugar? Poderíamos pensar que ela bem poderia ter sido colocada no princípio da sequência, porquanto o povo de Deus sempre considerou que receber a visão de Deus é o sumo bem. Esse é o alvo final de todo o empreendimento. Ver a Deus é o propósito mesmo da religião. Não obstante, aqui encontra-se essa ideia, não no começo e nem no fim, nem mesmo precisamente no meio da sequência. Por si só, isso deveria despertar em nossas mentes a pergunta: por que essa bem-aventurança aparece justamente aqui? Uma possível análise que me parece atrativa é a que passo a fazer. Considero o 6º versículo como aquele que provê a explicação para esse fato. O 6º versículo ocupa exatamente a posição intermediária. As 3 primeiras bem-aventuranças conduzem a ela, e então seguem-se as demais bem-aventuranças. Se considerássemos o 6º versículo como uma espécie de linha divisória,
Penso que isso nos ajudaria a compreender por qual motivo esta declaração particular foi colocada precisamente onde se encontra. Ora, as 3 primeiras bem-aventuranças versavam sobre a nossa necessidade espiritual, sobre a nossa consciência dessa necessidade, humildade de espírito, choro lamentoso em face de nossa pecaminosidade, mansidão em resultado de uma real compreensão da natureza do próprio eu e seu grande egocentrismo, aquele horrendo defeito que nos tem arruinado a vida toda. Essas 3 primeiras bem-aventuranças enfatizam a vital importância da profunda consciência de nossa necessidade, mas em seguida aparece a grande declaração sobre a satisfação dessa necessidade, a provisão divina para a mesma. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Tendo percebido a grande necessidade, então sentimos fome e sede, e, após isso, Deus aproxima-se com a sua admirável resposta, mediante a qual ficamos satisfeitos, plenamente satisfeitos. Desse ponto em diante, passamos a considerar os resultados dessa satisfação, o resultado de termos ficado satisfeitos. Tornamo-nos, então, misericordiosos, limpos de coração e pacificadores. E, finalmente, aparece o resultado final de tudo isso, ou seja, perseguidos por causa da justiça. Segundo a minha sugestão, é assim que deveríamos abordar essa questão toda. Em primeiro lugar, somos conduzidos à declaração central, acerca de termos fome e sede. E então vemos a descrição dos resultados desse anelo. Nas 3 primeiras bem-aventuranças, por assim dizer, estávamos escalando um dos lados de uma montanha. Chegamos ao cume na 4ª bem-aventurança e depois, nas demais bem-aventuranças, começamos a descer pelo outro lado da montanha. Entretanto, ainda há uma correspondência mais exata do que essa. Parece-me que as 3 bem-aventuranças que vêm após a declaração central do 6º versículo correspondem às primeiras 3 que levam àquela declaração central. Os misericordiosos são aqueles que já tomaram conhecimento de sua penúria de espírito, já perceberam que nada possuem em si mesmos, conforme já averiguamos. Esse é o passo mais essencial para que alguém venha a tornar-se misericordioso. É somente quando uma pessoa já chegou a ver-se sob esse prisma que poderá ver corretamente a seus semelhantes. E assim, descobrimos que, quando um homem já entendeu sua penúria espiritual, por ser alguém que precisa depender inteiramente de Deus, somente então poderá mostrar-se misericordioso para com o próximo. Segue-se disso que essa segunda afirmativa, a qual ora consideramos, ou seja, bem-aventurados os limpos de coração, também corresponde à segunda declaração do primeiro grupo, que é: bem-aventurados os que choram. Todavia, porque tais pessoas choram, vimos que elas choram em face do estado de seus corações. Choram devido à sua pecaminosidade. Lamentam-se não somente pelas coisas que praticaram de errado, mas principalmente porque continuam desejando fazer o mal. É que já perceberam a perversão central do seu caráter e de sua personalidade. Isso é o que leva tais pessoas a chorarem. Pois muito bem, aqui encontra-se algo que corresponde a isso. Bem-aventurados os limpos de coração. Ora, quem são esses que são limpos de coração?
Conforme passo a demonstrar-lhe, esses são, essencialmente, aqueles que se haviam lamentado devido à impureza dos seus corações. Porquanto, a única maneira de alguém vir a tornar-se possuidor de um coração limpo consiste em perceber quão impuro é o seu coração e então lamentar-se por causa disso, tão intensamente que venha a fazer aquilo que é a única coisa capaz de conduzi-lo à limpeza e purificação de sua alma. Exatamente da mesma maneira, quando chegarmos a estudar sobre os pacificadores, veremos que pacificadores são aqueles que têm a qualidade da mansidão. Se um indivíduo não é manso, dificilmente poderá vir a tornar-se um pacificador. Não quero demorar-me por mais tempo nessa questão de sequência, mas penso que temos aqui uma maneira possível de descobrir o que está por baixo do arranjo exato que o nosso Senhor adotou. Primeiramente, damos os 3 passos segundo a ordem da nossa necessidade. Então, chegamos à satisfação. Ato contínuo. Passamos a considerar os resultados disso. Ocasião em que descobrimos que esses resultados correspondem precisamente aos 3 passos iniciais que nos tinham conduzido à satisfação. Ora, isso quer dizer que nessa gloriosa e admirável afirmativa, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, que aparece nessa altura do discurso de Jesus, a ênfase recai sobre a pureza do coração e não sobre a promessa que lhe corresponde. Se olharmos para as coisas de acordo com essa perspectiva, penso que isso nos capacitará a ver por qual razão nosso Senhor adotou essa precisa sequência. Aqui, pois, defrontamo-nos com uma das declarações mais magníficas e, contudo, uma das declarações mais perscrutadoras e solenizadoras que podem ser encontradas em qualquer porção das Escrituras. Naturalmente, isso faz parte da essência mesma da posição cristã e do ensino cristão. Bem-aventurados os limpos de coração. É nisso que consiste o cristianismo, e essa é justamente a sua grande mensagem. Talvez a melhor maneira de considerarmos este versículo seja, uma vez mais, tomando os seus vários vocábulos para examiná-los um por um. Como é lógico, começaremos pela palavra coração. Repito que temos aqui algo que faz parte bem característica do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo interessa-se pelo estado do coração. Toda a sua ênfase recai sobre o coração. Basta ler as narrativas dos Evangelhos sobre a doutrina de nosso bendito Senhor para que se descubra do princípio ao fim que ele falava a respeito do coração. Outro tanto sucede no Antigo Testamento. Sem dúvida alguma, nosso Senhor acentuou essa verdade por causa dos fariseus. A grande acusação de Cristo contra eles é que eles estavam interessados no exterior de copos e de vasos, mas ignoravam o interior. Quando vistos externamente, os fariseus pareciam sem defeito, mas o interior deles estava repleto de cobiça e de iniquidade. A preocupação primária deles eram as injunções religiosas externas. Contudo, olvidavam-se das questões mais graves da lei, a saber, o amor a Deus e o amor ao próximo. Isso posto, essa é, uma vez mais, a ênfase do nosso Senhor. O coração ocupa o lugar central do seu ensino. Ponderemos
por alguns momentos, essa ênfase, em termos de algumas poucas considerações negativas. Jesus frisou a importância do coração e não da cabeça. Bem-aventurados os limpos de coração. Ele não elogiou aqueles que são intelectuais. O interesse de Cristo concentrava-se sobre o coração. Em outras palavras, precisamos lembrar-nos de novo que a fé cristã, em última análise, não é somente uma questão de doutrinas, de entendimento, de intelecto, mas antes é uma condição do coração. E quero acrescentar de imediato que doutrina é algo absolutamente essencial. E a compreensão é outra questão vital. Porém, não é somente isso que está aqui envolvido. Sempre precisamos ter o cuidado de não dar mero assentimento intelectual. Há um certo número de proposições doutrinárias. Precisamos fazer isso, é certo, mas o mais grave perigo é que estaquemos nesse ponto. Quando as pessoas demonstram um mero interesse intelectual pelas aduzidas questões, na maioria das vezes isso se tem transformado em uma maldição para a igreja. Ora, tal fenômeno é aplicável não somente à doutrina e à teologia. É possível que alguém desenvolva um interesse puramente mecânico pela palavra de Deus, de forma a tornar-se um mero estudioso das Escrituras, mas isso não significa que tudo vá bem com essa pessoa. Aqueles que se interessam meramente pelo aspecto mecânico da exposição bíblica não se encontram em melhor posição do que os teólogos puramente acadêmicos. Nosso Senhor deixou claro que não está em foco alguma questão essencialmente mental. Isso também está envolvido, mas há muito mais do que simplesmente isso. Uma vez mais, entretanto, por que Cristo pôs ênfase sobre o coração e não sobre aquilo que é apenas comportamento e externalidades? Os fariseus, conforme você deve estar lembrado, sempre mostravam-se dispostos a reduzir a maneira de viver e a retidão a uma simples questão de conduta, de ética, de comportamento. O Evangelho desvenda deveras tudo quanto se oculta em nós. Aqueles dentre vocês que não apreciam a ênfase intelectual provavelmente disseram amém quando ressaltei o primeiro ponto. Talvez você tenha dito ou pensado: sim, isso é verdade. O que importa não é o intelecto, mas a vida diária. Cuidado, pois o cristianismo também não envolve primariamente uma questão de conduta e comportamento externo. O cristianismo começa pela indagação: qual é o estado do coração? Que se deve entender por esse vocábulo coração, consoante ao uso bíblico geral do termo, o coração é tido como o centro da personalidade. Não indica meramente a sede dos afetos e das emoções. Esta bem-aventurança não é uma declaração que vise dizer que a fé cristã é algo primariamente emocional e não intelectual ou pertencente ao terreno da vontade. De maneira nenhuma. Nas Escrituras, a palavra coração envolve todos esses três conceitos. O coração é o centro do ser e da personalidade do indivíduo. É igualmente a fonte de onde brota tudo quanto daí se segue. Inclui a mente, inclui a vontade, inclui as emoções.
Essa palavra considera o homem em sua totalidade, e foi precisamente essa totalidade que o nosso Senhor quis destacar. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados são os puros, não meramente na superfície, mas no próprio âmago de seus seres, na fonte de onde emanam todas as suas atividades. Essa verdade é tão profunda quanto isso. Ora, essa é a questão primordial. O Evangelho sempre enfatiza esse aspecto total. O Evangelho começa pelo coração. Então, em segundo lugar, é salientado que o coração sempre é o manancial de todas as nossas dificuldades. Você deve estar lembrado daquilo que o Senhor Jesus esclareceu, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, como está em Mateus capítulo 15, versículo 19. A terrível e trágica falácia que tem sido propalada durante esses últimos 100 anos é a ideia que todas as dificuldades dos homens se devem ao seu meio ambiente. Isso constitui uma trágica mentira, pois tal ideia negligencia o fato que foi no paraíso que o homem caiu no pecado. O primeiro erro foi cometido em um meio ambiente perfeito, e por essa razão, recolocar o homem em um ambiente perfeito não soluciona os seus problemas. Não e não. Mas é de dentro do coração que procedem todas essas iniquidades. Consideremos qualquer problema na vida, qualquer coisa que produza a miséria. Descubramos a sua causa e sempre verificaremos que tudo provém do coração do homem, de uma maneira ou de outra, de algum desejo indigno de alguém, em algum indivíduo, em algum grupo ou em alguma nação. Todas as nossas dificuldades originam-se no coração humano, o qual, segundo somos informados por Jeremias, é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Como está em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Em outras palavras, o Evangelho não somente revela-nos que todos esses problemas partem do coração, mas também que assim acontece porque o coração do ser humano, em resultado da queda, em resultado do pecado, conforme afianciam as Escrituras, desesperadamente corrupto, enganoso e maligno. Vale dizer, as dificuldades de um homem encontram-se no próprio âmago do seu ser, em face do que o mero desenvolvimento dos seus poderes intelectuais não pode solucionar os seus problemas. Sempre nos deveríamos conscientizar que a mera educação não leva um homem a tornar-se bom. Um indivíduo pode ser altamente educado e, no entanto, ser uma pessoa desesperadamente iníqua. O problema está no âmago do ser, pelo que os meros esquemas de aprimoramento intelectual não nos podem endireitar. Esses esforços sozinhos nem são capazes de melhorar o nosso meio ambiente. A nossa trágica cegueira, que não compreende isso, é responsável pelo lamentável estado do mundo atual. A dificuldade acha-se no coração, e o coração é desesperadamente corrupto e enganador. Esse é o grande problema. Cumpre-nos agora examinar o segundo vocábulo. Disse nosso Senhor:
Bem-aventurados os limpos de coração. Uma vez mais percebemos como as bem-aventuranças estão repletas de doutrina. Acabamos de analisar rapidamente o coração humano. Estaria alguém preparado para dizer que, à luz disso, um homem pode fazer de si mesmo um crente? Só podemos ver Deus se tivermos corações limpos. No entanto, acabamos de examinar o que somos por nossa própria natureza. O homem é a completa antítese dessa bem-aventurança. Nada poderia estar mais distanciado de Deus do que o homem natural. O que o Evangelho se propõe a fazer é tirar-nos do terrível abismo em que nos achamos, elevando-nos até o céu. O Evangelho é sobrenatural. Portanto, essa questão em termos de definição, que quis dizer nosso Senhor com limpo de coração, geralmente concorda-se que esse vocábulo, seja como for, tem dois sentidos principais. Um desses sentidos é que isso significa destituído de hipocrisia. Ou, se alguém assim o preferir, significa singelo. Você deve estar lembrado que nosso Senhor, um pouco adiante, falou a respeito do olho mau, nesse mesmo Sermão do Monte. Disse ele: se os teus olhos forem bons, todo o teu coração será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, como está em Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Essa pureza, então, corresponde à singeleza de coração. Isso significa, conforme podemos dizer, que tudo está visível, nada está escondido. Poderíamos esclarecer que o olho bom, singelo, é o olho sem venda, diante do qual tudo é franco, nada é escondido. Também poderíamos descrever isso pela palavra sinceridade. Trata-se de uma devoção não dividida, singela. Uma das melhores definições sobre o coração limpo é aquela que aparece em Salmos, capítulo 86, versículo 11. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. A nossa grande dificuldade é o nosso coração dúplice. Porventura, não é esse todo o meu problema diante de Deus? Uma parte do meu ser quer conhecer, adorar e agradar a Deus, mas uma outra porção de mim quer algo diferente. Você deve estar lembrado sobre como foi que Paulo exprimiu esse problema em Romanos 7.